Lucas Silvestre foi colocado na parede aqui na coletiva após a derrota do Corinthians por 3-1 lá na Vila Belmiro e tentou explicar o inexplicável aqui hoje, né? E na sua opinião, essa derrota vergonhosa do Corinthians hoje tá na conta de quem? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, separei os melhores momentos da coletiva, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Inicialmente, nossa postura desde o princípio do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito ruim, muito abaixo de tudo que a gente vem produzindo e da maneira como a gente vem atuando. A derrota hoje ela passa muito menos pelos aspectos táticos do jogo, passa muito mais pela energia, pela disposição, pontos que a gente acabou deixando muito a desejar. A gente sabe bem, e é dolorido o momento, mas a gente precisa entender e conviver com tudo que aconteceu. E já mudar a chave logo, porque sábado tem Atlético Mineiro e a postura ela vai ser outra, ela não tem que ser outra, ela vai ser outra, porque o jogo exigiu uma postura, uma energia, uma dedicação nossa que ela não aconteceu e condicionou demais o resultado do jogo. O gol no princípio ele condiciona muito, né, a atuação. E obviamente que a preparação para o jogo ela foi feita, trabalhamos muito em cima dessa partida e por isso que hoje a gente vem aqui e dói ainda mais explicar, porque a preparação ela foi toda realizada como ela tinha que ser. Os jogadores foram alertados para aquilo que a partida se condicionaria, para aquilo que o Santos levaria a partida, para um jogo de duelo, para um jogo de entrega, um jogo de energia. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos, principalmente aqui na Vila, é um primeiro tempo de uma pressão intensa em cima do adversário, que a gente teria pouco tempo, pouco espaço para poder tomar as melhores decisões. Iniciamos o jogo até ali no gol, encontrando esses espaços, e aí a partir do gol a gente para de encontrar os espaços e também a nossa energia ela não foi adequada para aquilo que a partida precisava. Boa noite, Lucas, Vitor Chicaroli do Portal Meu Timão. Por que Garro e Memphis só foram entrar na metade do segundo tempo aí, Lucas? Obrigado. Vamos lá. Primeiro com relação ao Garro. O Garro vem de um tempo parado. Foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis, que também conversou com todas essas áreas e foi decidido que também, por conta do que aconteceu na data FIFA anterior, que o Memphis também estaria disponível para 25 a 30 minutos, por isso que os dois não retornaram no intervalo. Obviamente que a gente teria necessidade, mas também a gente precisa pensar na sequência, para que esses jogadores eles tenham uma sequência maior, principalmente com relação à lesão, à recuperação. Então era necessário que nesse jogo eles fizessem só de 25 a 30 minutos, mas foi acordado isso com todas as áreas do clube e a gente seguiu o planejamento para eles. Lucas, aqui Rafael Esgrilles, Energia 97. Você tem um ataque com o Guinegão e Yuri Alberto. O Guinegão, que pela idade responde muito bem no ataque e também às vezes na recomposição. É um cara que corre muito. Ele tem um desgaste físico muito grande, né? Então, todos os jogos que o Guinegão está, ele é substituído no segundo tempo. Hoje ele sai no intervalo da partida, porque um atleta que te oferta tanto é tirado de jogo, num jogo em que o time do Corinthians precisava de marcação e também de um cara que ofertava no plano ofensivo também. O Gui ele não fez um bom primeiro tempo, então a alteração ela foi técnica e taticamente também a gente precisaria de um homem mais de flutuação, que o Kaique poderia nos dar isso, ora aberto pelo lado, ora um pouco mais por dentro. Infelizmente, né, acabou não saindo da maneira como a gente planejou o jogo e foi necessário fazer essa alteração, mas é um atleta que a gente, obviamente, vocês sabem que a gente confia muito, não à toa colocamos o Gui para jogar
e sem nenhuma dúvida com relação a isso. O professor, desde o princípio, apostou muito no Gui, não só no Gui, como em todos os meninos. Hoje o nosso banco era um banco praticamente sub-20, então a gente fez essa aposta em todos os garotos que deram um respaldo bom pra gente. André entrou bem no jogo, Kaique entrou bem no jogo, então é importante também, dentro de tudo de ruim que aconteceu hoje, que a gente não queria esse resultado, mas também valorizar algumas coisas boas que aconteceram na equipe. Você falou sobre a prioridade, seria a questão física, né? O planejamento físico do Garro e do Memphis. Então eu vou perguntar sobre o camisa 10 do Corinthians. O torcedor pode esperar o quê para o próximo jogo contra o sábado? O Memphis tem condição de mais minutos, talvez entrar como titular, ou ainda vai precisar de um planejamento maior até voltar a ter condições de 90 minutos? Não, o Memphis, acredito hoje, né? Vamos ver como vai ser no pós-jogo, mas acredito hoje que o Memphis tem a condição de atuar durante os 90 minutos ou boa parte do jogo. E o Garro, acredito que também vai ser uma carga progressiva com ele. Hoje ele fez 30 minutos, vamos ver como ele vai chegar amanhã. Tem todo o peso desse atleta ter ficado aí mais de um mês parado, 6 semanas, se eu não me engano. Então vamos ver como que ele chega amanhã, para que aí a gente consiga definir o que vai ser melhor para a próxima partida. Você e a comissão em algum momento pensaram em já mexer no primeiro tempo? Por que esperar até o intervalo para as primeiras modificações? Obrigado. Obrigado, Bruno. Essa pergunta ela é importante porque no nosso banco a gente tinha um time muito jovem. E o que eu tinha de mais experiente naquele momento, a gente não poderia utilizar por um longo período. Então a ideia era tentar se organizar com os atletas que estavam ali em campo e a partir disso, né, caso a gente não conseguisse uma resposta no intervalo, colocar os meninos ali. É complicado você jogar toda a responsabilidade, toda a pressão nos meninos que estão subindo agora, que é o caso de André, Dieguinho, Kaique já está um tempo maior, mas entre outros que estavam ali. Então a ideia era tentar se reorganizar com o time que a gente tinha em campo. A gente tentou adiantar o Hugo já na primeira parte para a linha da frente. Nós trabalhamos isso, caso tivesse dificuldade dentro da linha de 5, a gente teria o Hugo na linha da frente, faria duas linhas de 4. O Igor Vinícius, ele vinha baixando muito e estava causando muita dificuldade para nós, e aí nós optamos por adiantar o Hugo naquele momento, montar as 2 linhas de 4 ali no final do primeiro tempo e tentar pressionar eles de uma maneira um pouco melhor. Só que aí esbarramos um pouquinho nessa energia e nessa condição que acabou não nos dando uma pressão melhor em cima do adversário e acabou dificultando bastante para nós o jogo no primeiro tempo. Lucas, boa noite. Boa noite. O Corinthians vinha de uma sequência até de boas atuações, até algumas que não venceu, mas jogou bem. No caso do Flamengo, teve um jogo contra o Bahia, que foi bem e não venceu. Foi bem contra o Mirassol, não tão bem contra os outros jogos, mas venceu de forma bem contundente. Se pegar os jogos, por exemplo, dos 4 primeiros times, foi bem contra o Flamengo, foi bem contra o Cruzeiro, foi bem contra o Mirassol, foi até bem contra o Palmeiras. Só que quando o Corinthians, em compensação, pega times de parte inferior da tabela, não tem repetido essas boas atuações. Não foi bem contra o Sport, hoje não foi bem, principalmente no primeiro tempo contra o Santos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade contra times que teoricamente não deveria ter, porque são os times que estão debaixo da tabela? Esporte e Juventude eu vejo um pouco diferente do Santos. Santos é uma equipe com mais qualidade, vive um momento complicado na competição, mas que tem muito recurso aqui dentro para poder melhorar cada vez mais dentro do campeonato. O que eu vejo é que esses momentos ruins, eles estão vindo logo após bons momentos. Como você colocou, foram 3 partidas boas, apesar da derrota com o Flamengo, o empate com o Internacional da maneira como aconteceu, depois a vitória com o Mirassol, que foi um jogo muito efetivo nossa. A espera nossa é de uma postura totalmente diferente para um jogo como esse. A preparação ela foi feita de uma maneira diferente. Os jogadores foram o tempo todo alertado e a gente não conseguiu trazer isso para o jogo de hoje. Então, assim, é uma situação que nos indigna e indigna todos os atletas também, e a mudança de postura ela é para sábado. Sábado a postura vai ser diferente
com toda certeza. Hoje marcou a derrota que o Corinthians mais levou gols na era Dorival, né? Queria que você explicasse o que aconteceu para esse momento da defesa, que era tão vista como consistente, era um dos principais créditos do trabalho do Dorival, e como corrigir isso para a próxima partida. A defesa que não tomou gols contra o Mirassol, né? E tomou o gol do Internacional da maneira como aconteceu. Então a gente vinha de 2 grandes jogos ali, defensivamente falando. Tivemos um pouco de dificuldade a mais contra o Mirassol. Acredito que o jogo também contra o Flamengo, principalmente os primeiros 50, 60 minutos, foram momentos muito, muito bons defensivamente falando, onde a gente não deixou com que o adversário criasse. E hoje é um jogo totalmente atípico, que a gente realmente deixou muito a desejar, mas eu não posso em momento nenhum responsabilizar apenas a nossa última linha. Nossa marcação ela acontece com os 10 jogadores mais o goleiro. Então, assim, todo o nosso sistema defensivo, ele hoje não atua da maneira como a gente deveria ter atuado. A nossa taxa de duelos hoje, ganhos, ela foi muito baixa. Então, num clássico, você ter uma taxa de duelos baixa, você acaba, obviamente, tendo muita dificuldade no jogo e acaba praticamente dando o jogo, oferecendo o jogo para o seu adversário. Em pelo menos 3 respostas tuas, tu citaste a baixa energia, o problema em relação à postura. Isso não é novo, isso também não é algo pontual da gestão dessa comissão técnica, né? O Corinthians, nessa temporada, teve situações de apatia em campo, na Libertadores ainda com o Ramon, contra o IDV, contra o Barcelona, mais recentemente contra o Juventude, contra o Sport, contra o São Paulo, no Clássico no Morumbi. Então, em algumas oportunidades, o torcedor já ficou com uma impressão de que esse elenco parece só querer jogar em determinados jogos, muitas vezes fora de casa. É um pouco mais difícil tu ter uma apresentação mais apática quando tu tem uma torcida que te apoia do início ao fim e que bota mais de 40 mil pessoas com recorrência. O que tu pode falar para o torcedor que tem essa imagem negativa, pensando que, putz, talvez a chave vire na Copa do Brasil, mas daqui até a Copa do Brasil ainda tem 1 mês e meio e hoje o Corinthians tem 8 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Então não está tão perto do Z4 para fazer um jogo de final como o Santos fez hoje, porque estava mais próximo, né? E também não está disputando o título. Então é um time que, por estar no meio da tabela, vai disputar um Campeonato Brasileiro até o fim, assim numa zona um pouco mais de apatia e de baixa energia mesmo? Obrigada. Você tocou num ponto fundamental, né, com relação ao jogo de hoje, que o Santos encarou como a final. E foi assim que nós preparamos a equipe. Para que a equipe entrasse hoje para jogar uma final. Essa era a ideia do jogo. Eu não consigo te responder dessa maneira, porque nós viemos de grandes jogos também fora de casa. A gente venceu o Fluminense, venceu o Vasco da Gama, me ajuda aí, vencemos o Ceará. E em algum momento, dentro de casa, a gente não vinha conseguindo pontuar. Então, eu não consigo entender dessa forma. Eu vejo que, após alguns momentos bons que a gente vem tendo durante a competição, em algum momento a gente acaba não entrando no jogo da maneira como a gente deveria ter entrado. E aí a gente entra no ponto do Juventude, do Sport, hoje, São Paulo. Então, é muito mais a gente entender por que essa barrigada para baixo, e a gente depois ter que novamente se reerguer no jogo seguinte, se a gente consegue manter uma constância dentro do campeonato muito maior. Então é isso que a gente precisa agora, é trazer, né, essa constância maior para, obviamente, dar essa confiança também para o nosso torcedor, que espera que a gente venha com uma sequência de vitórias. Lucas, aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto 17. Foram 12 jogadores da base relacionados para o confronto de hoje, né? O senhor comentou agora há pouco que não queria mudar na primeira etapa por causa desse elenco jovem que você tinha à disposição. Só que são jogadores que entregaram na categoria de base, foram finalistas da Copa São Paulo, já entregaram para a comissão técnica dentro do Campeonato Brasileiro, exemplo do Kaique, do Guinegão, no jogo contra o Vasco da Gama. Por que preservar tanto a garotada para não modificar algo que deu errado ainda no primeiro tempo? Por que preservar tanto? Talvez não entregue o que vocês esperam na questão técnica? Obrigado. Não, pelo contrário. Se tecnicamente eles não tivessem entregado, eles nem estariam aqui com a gente. Esse é o primeiro ponto.
O que eu quis dizer é que não dá pra gente jogar toda essa responsabilidade nos meninos. Num clássico, você perdendo 2-0, você fazer essa substituição já no primeiro tempo. E, por um outro lado, você planeja o jogo, né? Pensa no jogo. Então, a gente tinha soluções para caso o plano de jogo não desse certo. Então, defensivamente, a gente tentou fazer o ajuste com relação ao que a gente tinha treinado, primeiramente. E depois, a partir do momento que acabou não dando resultado nenhuma das duas maneiras, a gente foi pro intervalo e resolveu fazer as alterações. Mas, tecnicamente, nós temos uma confiança muito grande nesses atletas, tanto que a todo momento eles estão entrando. E se tem alguém que não tem receio de lançar esses atletas, é o Dorival. Tanto que nós temos 12, você falou hoje, só da base do Corinthians. Então, assim, a gente não tem receio nenhum de colocar eles e confia demais nesses atletas e tem confiança na capacidade deles. E a gente já vinha com alguns meninos dentro de campo, então seria o momento da gente segurar um pouco mais e aí no intervalo fazer essas alterações. Lucas, boa noite, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria que você falasse sobre um dos problemas, né, que você citou do primeiro tempo, que foi a saída de bola, mesmo com 3 zagueiros e uma superioridade então que o Santos marcava, principalmente com 2 homens. A gente não viu muitas vezes o Corinthians trocar 5, 6 passes próximo da área, errou bastante. Você falou sobre energia, mas dá para colocar só na conta dessa energia? O Santos sobrou energia, faltou alguma coisa para conseguir sair jogando, porque no primeiro tempo não aconteceu? Primeiro, né, valorizar também, parabenizar o adversário que fez um grande jogo. Tecnicamente, hoje a gente não foi assertivo como fomos nos últimos jogos. Então isso acabou dificultando muito a nossa saída. A gente não conseguia encontrar os homens livres. A pressão que o Santos exerceu, ela foi uma pressão que dificultou muito para a gente, foi nos tirando do jogo com o passar do tempo. E infelizmente a gente não conseguiu encontrar os espaços que o jogo vinha desenhando para nós. Então, a partir do momento que a tua energia está mais baixa e tecnicamente você não está assertivo, você acaba tendo muita dificuldade para conseguir construir, para conseguir encontrar as melhores opções, tanto dos espaços que o jogo oferece, também os jogadores melhores posicionados. Dificultou também bastante no primeiro tempo o posicionamento dos nossos homens de frente, que em muitos momentos estavam muito em cima da última linha, não só Gui e Yuri, mas em alguns momentos a gente também ficou com o Breno em cima da última linha, e isso acabou dificultando bastante também a nossa construção. Tentamos acertar no segundo tempo, a gente volta e aí toma um gol logo com 7, 8 minutos, que aí acaba condicionando toda a partida e fica muito mais difícil de você conseguir buscar o resultado novamente. Nessa semana vocês tiveram a situação do José Martínez, que perdeu alguns treinos. Eu queria entender como que a comissão técnica recebeu a ausência dele nesse período, como foi o diálogo com o jogador enquanto ele esteve ausente e se há possibilidade, se vocês estudam, uma punição ao atleta pela semana sem treinos. Obrigado. O Martínez, a partir de amanhã, vamos entender também o que aconteceu. O Martínez chegou hoje no seu treinamento, não participou de toda a preparação aí na data FIFA, e a partir de amanhã a gente conversa com ele, vai entender o que aconteceu, para ir após isso definir qual é a situação com relação ao Martínez. Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, né, independente das circunstâncias, deixa o like aí, né, aperta hypar o vídeo, se inscreva aqui no canal, né, para dar uma força, independente das circunstâncias. Time nojento hoje em campo, né. O problema, pessoal, é que a gente sempre fala, não é perder o jogo, é como você perde o jogo. Não entrando com falta de vontade. Você viu a entrevista do Ranieri, falou, a gente entrou desligado. Mano, o Corinthians, ele é um time que toda vez entra nessa nhaca pra jogar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, infelizmente, escolhe apenas alguns jogos, né? Alguns jogos tem uns lapsos ali. Ah, vamos jogar esse? Vamos. Tá, esse aqui nós joga, dá o sangue e ganha. E é isso, entrou nessa tiriça que entrou aí hoje
e novamente, infelizmente, tomou esse vareio aí, cara. Hoje o Santos poderia facilmente ter aplicado 7-1, devolvido nesse 7-1 pro Corinthians, pelo que o Corinthians fez. Eu acho que o Santos não foi muito bem? Não foi, mano. Se você for ver bem, foi no erro. Tudo bem, foi no erro do Corinthians os gols do Santos, né? Então faltou, cara. Faltou apertar, faltou amassar, faltou o Corinthians jogar. E aí você olha pro banco de reserva, o Memphis Depay lá ganhando 6 milhões, risadinha pra cá, risadinha pra lá, e deixou a torcida enfurecida por conta disso. Mas é isso, pessoal. O que você achou? Né? Quem foi o principal responsável pela derrota, na sua opinião? Né? Na conta de quem você coloca? Do Dorival? Né? A gente viu aqui com o Alfinete, já pediu a cabeça do Dorival. Você acha que é a solução mandar o Dorival embora? Você acha que a solução é fazer alguma alteração? E que alteração se o Corinthians está com transfer ban? Então, quando o resultado não vem dentro do campo, o extra-campo começa a explodir de uma forma... Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Né? Eu tô sempre por aqui, trazendo as coberturas do Corinthians para vocês. E peço por gentileza, se tu chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal. Tá bom? Um grande prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!